Hoje eu vou te contar como uma derrota profissional, um momento muito difícil, empreendedor que eu passei, acabou se transformando no meu maior ativo. Vamos lá? Em 2009, eu estava com duas empresas. Uma das empresas era a empresa de tecnologia e eu já estava com uma segunda também operando, que era uma escola do Método de Rose. O Método de Rose é um treinamento para alta performance de executivo, de empreendedor, de empresário e também de atletas. Mas isso é uma outra história que eu conto em algum outro momento. Bom, e eu havia já conquistado uma grande estabilidade, um bom crescimento das duas empresas. As equipes de cada empresa estavam muito bem afinadas, muito bem treinadas, tudo ia muito bem. O desempenho na época da empresa, meu desempenho pessoal, profissional também caminhava muito bem, e isso acabou me gerando uma produtividade bastante boa, acabou me fazendo que meu tempo rendesse muito. Então eu já conseguia ter livre por semana, por exemplo, a segunda-feira inteira, metade da terça-feira. Era mais ou menos isso que eu já conseguia livrar e ficava livraço com esse tempo. E com isso eu tinha liberdade de optar o que eu ia fazer com esse tempo. Eu ia usar para isso mesmo, para ficar sem fazer nada, eu ia usar para lazer, ficar na piscina, eu ia viajar, eu ia gerar um novo projeto, enfim, o que eu ia fazer. E tive a minha maneira de decidir isso, mas isso é uma história mais longa que eu vou deixar para um outro episódio. E, bom, acabou que eu decidi que eu ia usar o tempo para empreender mais. Eu tenho uma loucura por realizar coisas, por empreender. Eu gosto muito. E aí, nessa mesma época, existiam outras duas escolas do Método de Rose em Curitiba para vender. E eu pensei, refleti, negociei, não sei o quê, decidi que eu ia adquirir essas escolas também. E olha só, eu tinha uma empresa em Campinas, uma empresa em São Paulo e arrumei a confusão de duas empresas em Curitiba, longe pra caramba. Enfim, tinha uma logística, mas enfim, eu estava confiante que aquilo ia dar certo. Eu ia replicar tudo que eu já havia aprendido, tudo que eu havia já ajustado, e ia replicar naquelas duas empresas, tanto em termos da empresa como um todo, como eu mesmo, pessoa. Tá? Então lá fui eu adquirir, assumir o desafio de ir atrás disso. Muito bem, a coisa caminhou muito bem no início. As duas escolas, elas precisavam de um gás, precisavam de uma energia, precisavam ali de um dinheiro também. E fomos ali fazendo as duas escolas crescerem, montei duas equipes muito boas lá. E aí que um dos meus negócios, o de São Paulo, ele começou a não ir tão bem. E eu comecei a ficar estressadaço com aquilo. De tal maneira que chegou um ponto que eu achei que eu podia até quebrar. E aí eu entrei numa verdadeira encruzilhada. Resumo da história. Aquilo quase me fez quebrar, aquilo me deu um prejuízo enorme, mas esse momento de prejuízo, de eu ter me enfiado em tantos projetos ao mesmo tempo, de eu ter enfiado, eu passei de duas empresas para 4, isso foi um salto maior que a perna. Hoje eu sei que foi maior que a perna, porque eram bons negócios, inclusive são bons negócios hoje. Um deles ainda sou proprietário de uma dessas escolas em Curitiba, e a outra eu acabei buscando vender antes que eu perdesse o meu negócio de São Paulo, porque eu estava conseguindo fazer com que as escolas lá crescessem, mas eu estava prejudicando o meu negócio aqui em São Paulo. Bom, e aí eu acabei em 2 anos dessa aventura toda perdendo muito dinheiro. Nem vou falar aqui a soma qual foi, mas eu perdi bastante dinheiro. E numa viagem fatídica para São Paulo, não, minto, antes algumas pessoas me pediam orientações sobre empreendedorismo, porque eles viam que eu estava conseguindo, já era a 3ª empresa que eu havia recuperado, que havia colocado uma energia, que elas estavam desempenhando bem, que as equipes estavam indo bem. As pessoas começaram a me pedir para ensinar o que eu estava fazendo, tanto individualmente para o Gustavo, quanto para
organização da empresa, isso, aquilo, enfim. E aconteceu que eu comecei a refletir que, nossa, talvez essa experiência toda estivesse me criando um ativo, né? E eu não sabia, não estava percebendo. Bom, e aí numa viagem de carro, às vezes eu ia de carro para Curitiba, dirigindo ali para São Paulo, eu tive ali umas sacadas, e ainda bem que já existia telefone com gravador de voz. E eu comecei a gravar todas as ideias que eu estava tendo. E eu comecei a perceber, né, aquilo já era ali 2010, mais ou menos, 2011, eu comecei a perceber tudo que eu havia aprendido, né, nos últimos anos todos de desenvolvimento e treinamento da minha habilidade pessoal, profissional, de incremento da minha disposição, do meu foco, da habilidade de fazer o meu tempo render mais. Enfim, eu saquei que eu tinha nas mãos um treinamento, um curso que eu podia ensinar para as pessoas. E aí eu montei um grande programa, um grande treinamento, né? E da mente empreendedora, um treinamento que depois evoluiu e, enfim, acabou que esse treinamento hoje é um dos meus maiores ativos, quiçá o meu maior ativo. Então, acabou que uma situação meio trágica, meio que podia, né, fazer eu quebrar, que me deu um baita prejuízo, né, eu ter querido abraçar o mundo, 4 empresas de uma vez, aquilo me trouxe um grande aprendizado e esse grande aprendizado eu transformei em um ativo. Mas eu poderia ter ficado chorando, eu poderia ter ficado reclamando, eu poderia estar reclamando até hoje, mas não foi isso que eu fiz. Eu peguei isso daí e transformei em algo positivo, eu transformei em algo que me fez crescer e mais do que me fez crescer. Eu venho ajudando já há bastante tempo, eu venho colaborando, eu venho ensinando outros empreendedores a se desenvolverem como profissionais, a desenvolver o seu potencial, a sua força, a sua produtividade, o seu foco, a sua energia emocional, a sua energia mental, a sua energia física, saber canalizar isso para as suas realizações e assim conquistar muito mais resultados em menos tempo, né? E isso para mim tem sido uma das coisas mais gratificantes nos últimos anos, poder funcionar como ali um mentor, um orientador de tanta gente. E isso, nossa, é extremamente gratificante. E, enfim, é isso aí que eu queria contar para vocês hoje. Espero que tenham curtido o assunto, o tema. Se curtiram, dá uma curtida aqui para mim no vídeo e nos vemos na próxima. E vou deixar então um convite para você conhecer, né, esse treinamento, esse workshop introdutório que eu criei mediante toda essa história que eu contei para vocês, tá? Então, para participar é bem fácil, tem um link aqui nesse post, você dá uma clicada, você cai numa página tal, a inscrição é gratuita, tá? A inscrição é gratuita para esse treinamento, que é um workshop 100% online e pronto, vai acontecer em julho, começo de julho, a gente vai se encontrar lá e aí você vai entender um pouco mais profundamente o que é todo esse treinamento que eu acabei criando, eu acabei ensinando já muita gente ao longo dos anos, beleza? E quem sabe você também não vira aí mais um case de sucesso nesse sentido. Tá legal, galera? Deixa então para vocês aqui aquele abraço!